Boa noite. Tá tudo bem com vocês? Os papais estão aí? E aí? Muitas cuecas e muitas meias e gravatas? Gravata. Foi comida, foi, Rony? Tambaqui assado hoje. Ou picanha mania? O pessoal diz que quando quer gastar, vai no picanha mania. É verdade? É verdade? Ou é no Adolfo? E aí, papai, está tudo bem? Foi muito boa a homenagem? Foi o café da manhã, foi top? Hoje foi com pamonha, pão, x-caboquinho. Rapaz, capricharam para mim hoje, pai. Dia dos Pais, uau! E eu estou muito feliz de comemorar essa data aqui com vocês. Que dia feliz, né, papais? Aos filhos também, eu tenho certeza que vocês prepararam com muito amor, fizeram aquela festa. E hoje é o momento de você agradecer ao Pai Maior, que te deu a vida, que te deu a alegria. Sabe, eu fico me perguntando o seguinte: se eu dissesse para vocês agora, nesse momento, que eu acabei de ver Deus ali, vocês acreditariam em mim? Teve gente que acho que não, acho que é papo. Sabe por que eu estou acabando de dizer que eu vi Deus ali? Porque eu vi um abraço muito sincero entre um pai e um filho. Da agora ali, de baixo, quando eu vinha subindo, vinham se abraçando assim. Que alegria! E eu tenho certeza que Ele está aqui. Amém? Amém? Você não está feliz? Eu acabei de dizer, Ele está aqui. Você ouviu? Você já ouviu? Sim ou não? Você apertou a mão de alguém hoje e deu um sorriso? Então você ouviu Deus. Você sorriu para alguém? Então você viu Deus. Se Ele está aqui, é o momento de você cantar com a gente. Você vai cantar? Você vai cantar porque Ele está aqui, ou você só vai cantar por cantar? Porque Ele está aqui. Então vamos louvar a Ele. Vamos lá, canta com a gente. Vai, Léo, puxa aí. Essa você conhece. Vamos lá. Deus está aqui, aleluia. Tão santo como o ar que eu respiro. Canta, vai, canta aí. Tão santo como a manhã que se levanta. Tão santo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão santo como o ar que eu respiro. Tão santo como a manhã que se levanta. Tão santo como eu te falo e tu podes me ouvir. Só as mulheres, em ti, vai. Deus está em ti. Rapaz, excelente, vai ter que fazer bonito. Tão certo como o ar que eu respiro. Tá lindo, mulheres. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Vamos os homens agora. Em cima, vamos lá. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Todos juntos, vamos lá. Em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes Rapidinho. A gente cantou que Ele está o quê? Aqui. E aí, em mim, em ti e em. Vamos tentar fazer os quatro ao mesmo tempo? Vamos lá? Assim, ó. Aqui, em mim, em ti, em nós. Beleza? Vamos fazer? Vamos lá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e...
Só eles agora, os quatro, só vocês, vai. Louva! Isso, deu certo! Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te Vocês. falo e tu podes me ouvir. Aleluia! Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Ele, né? A gente tem mania de ser bem exagerado. Ontem eu estava falando aqui com o pessoal que a gente sempre acha uma cor. Não, o azul é a cor mais bonita que eu já vi, que eu gosto. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente costuma ser exagerado. Eu lembro de uma vez e com um amigo meu, ele tinha acabado de ter uma vida de dinheiro maior, né? Ele entrou para um grupo aí que prometia riquezas. Ele entrou e realmente ele se deu muito bem. E o mais incrível é que ele me chamou para ir comer lá na casa dele. E ele disse assim para mim: eu vou te mostrar agora a 8ª maravilha do mundo. Rapaz, eu disse: rapaz, vai vir algo muito gostoso aí. Vamos ver o que ele vai trazer. Gente, ele demorou um pouco lá para dentro. Quando ele voltou, ele trouxe morango com leite condensado. Sabe por que eu estou rindo? Eu imaginei: rapaz, ele acha que eu sou muito pobre para nunca ter comido um morango com leite condensado. Ele falou para mim: você vai comer a 8ª maravilha do mundo. O morango o morango é caro, né? Hoje em dia, mas na época, sabe, ele foi muito exagerado em querer dizer que era a 8ª maravilha do mundo. E às vezes a gente tudo exagera, tudo a gente bota lá para cima, a melhor cor, o melhor cheiro. O que eu costumo dizer é o seguinte para você: às vezes Deus está com tanto poder para você, mas a gente vai cheio até Ele, a gente vai até o toco, como diz aí por aí, até o tucupi do nosso eu, em vez de se esvaziar aos pés dele. Hoje é o momento de você se encher dele, de você deixar ele ser o tudo para você. Canta com a gente essa canção agora, faz dela uma oração dentro do teu coração e pede para que ele seja tudo em nós. Vem, canta com a gente. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Vamos todos juntos dizer: Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço.
de grande valor. Isso tu és tudo. Aleluia. Isso tu és tudo. Você pode louvar esse Deus? Diz para Ele que Ele é teu Pai. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. Nós somos o filho pródigo, mas Tu és o nosso Pai. És o bom pastor que vai me encontrar. Se o caminho não sei mais achar. Eu quero ouvir vocês, diz. Tu és. Diz pra Ele que Ele é teu tudo. Tu és tudo. Vamos louvar a vocal. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Vamos dizer mais uma vez a Ele. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Diz assim, acalma teu coração e diz. Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Pede mais forte, diz. Se tu és tudo, tudo, tudo. Se tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Tu és. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. Nesse momento você vai lembrar do momento em que você passou pelo vale. Estava escuro, não estava? Lá naquele vale que parecia que não ia ter solução nenhuma, não teria nenhuma chance de ter um fim aquele vale, mas você passou por ele, porque Ele te prometeu que no meio do vale da sombra e da morte Ele não te deixaria. Sim, e como forma de gratidão por você ter passado por esse vale, por aquele momento de tribulação, eu convido a você agora nesse momento a se dirigir até os gasofilaços para depositar a sua oferta, o seu dízimo, a sua forma de gratidão. Se você não tiver, não tem nenhum problema também. Só de você já está aqui um motivo de você agradecer. Nós vamos cantar essa canção para você lembrar que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê tudo aquilo que nós precisamos ter. Ele vai fazer sempre o melhor para cada um de nós. Quando você sentir vontade no teu coração, você pode levantar
e depositar a sua oferta ao Senhor. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele sabe tudo que nós precisamos. Então vamos depositar as nossas forças no Senhor. Se a vida levou os castelos, que sonhos você construiu? Não deram vencidos seus planos. Faça isso. Entregue seus planos a Deus. Canta com a gente, diz assim: Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aleluia, amém, glória a Deus. Talvez você por muito tempo pediu uma resposta de Deus imediata, e quem sabe Ele disse não. No momento que você pediu, clamou, Ele acabou dizendo não, porque o não também é resposta. Não só de sim Deus se faz. Não é sempre que Ele vai te dar a resposta que você quer. Ele vai te dar o melhor para você. Disso tenha certeza. Então pode ser que aquele milagre que você esperou, que você pediu tanto, não aconteceu. Saiba que ele não era o melhor para você. Ainda. Naquele momento não era o melhor. O que eu mais ouço é dizendo que aqui na frente
Já ouvi por outras igrejas também. Eu não vou na tua igreja porque lá não tem milagre. Eu não vou na tua igreja porque aqui aqui na frente não acontece o que tem que acontecer. Sabe? Eu acabei de dizer para você, Deus também diz não. Não é porque você quer, é porque Ele quer o melhor para você. Então acredita no poder dEle. Mesmo que o mar não se abra, acredita no poder dEle. Mesmo que pareça que o emprego ainda não chegou, que você está pedindo, está clamando, está precisando, Ele vai fazer o melhor para você. Acredita. É difícil, mas acredita. Mesmo que aquela oração pelo seu filho, que você queria tanto que ele voltasse para a igreja, ainda não aconteceu, acredita no poder de Deus. Ele pode fazer maravilhas. Mesmo que aquela oração que você está pedindo, com todo o seu testemunho possível, para que o seu pai ou a sua mãe volte para a igreja, deixe o alcoolismo, deixe a prostituição, você está pedindo, você está clamando, mas confia no poder de Deus. Ainda não aconteceu, mas confia nele. E vamos pedir para que Ele nos ajude a confiar de fato, porque é difícil, é difícil. Você vê alguém, eu vou falar uma coisa particular minha para vocês. O meu pai estava morrendo naquele momento. Hoje, nesse dia, hoje, dia dos pais, ele estava morrendo. E a gente pedia para que ele vivesse, mas não era o que eu queria, não era a minha vontade, era o que o papai do céu queria para ele. Ele estava sofrendo demais já, talvez. Ele precisava ir. Por quê? Porque eu pedi com tanto egoísmo. Se Deus sabe o momento certo que Ele vai ressuscitar lá no céu, nós vamos poder ver o meu pai de novo. Então acredita no poder de Deus, por mais que seja difícil, mas acredita. E eu queria que você ficasse em pé agora nesse momento e cantasse essa canção de todo o fundo do teu coração, como forma de demonstração para o universo, para os principados e potestades, que você e eu acreditamos no poder de Jesus Cristo. Amém? Canta com a gente. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi com vocês. Você vai falar agora. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Você está dizendo para o universo, então clama. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Peça e ajude a crer. Você pode louvar esse Deus? E se Francisco Rocha vai acordar na manhã da ressurreição, e todos aqueles que perderam alguém na pandemia aqui também vão acordar, porque Ele tem poder para fazer um milagre.
Então canta mais uma vez. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o colchonar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não existe no que posso ver, mas sei que possível vai acontecer. Bem-aventurado quem quer sem não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, Não vou duvidar. não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Aleluia. Você crê nessa promessa? Você crê nessa promessa? Na manhã da ressurreição, muitos acordarão e você verá o poder magnífico de Jesus Cristo. Se você ainda não viu esse poder, creia que ele vai acontecer na tua vida. Você pode cantar mais uma vez essa canção? Confirmando mais uma vez para os principados e potestades de que quão grande ele é e que ele vai fazer o milagre acontecer na nossa vida. Você está pensando no milagre que você está precisando agora? Então com essa canção ele vai te atender. Eu creio. Diz: e se o mar não abrir e o faraó me alcançar? Fala para ele. Se a fornalha Nós acreditamos no Teu poder, ó Deus. Nós confiamos nas Tuas promessas. Faz-nos render aos Teus pés e verdadeiramente confiar na Tua palavra, de que Tu farás o melhor para cada um de nós. Nós perdemos alguém? Nós acreditamos que na manhã da ressurreição Ele vai estar lá conosco. E nós queremos nos preparar para ter um encontro contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite. Que alegria ver todos vocês aqui. Muito obrigado por você ter escolhido a Igreja da Avenida das Torres para participar nesse domingo tão especial, né? Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais que estão aqui presentes. Você que tem um papai que está em casa, ou que já não tem mais o papai. Você que ainda vai ser papai, com certeza. Então é um domingo muito especial, um domingo do Senhor também. Ele está aqui conosco. E hoje foi um dia que era para todos os pais refletirem do verdadeiro significado, né? Que nós temos um pai acima de tudo, o pai maior. E esse é o verdadeiro significado, que todos os pais aqui presentes e todos os pais das famílias representadas possam refletir a imagem do Pai do céu, que aí toda a humanidade vai ser bem melhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora comigo. Quem não tem Bíblia,
que a gente possa ajudar? Quem não tem? Alguém não tem Bíblia? Aqui na frente. Mais alguém não tem Bíblia? Aqui, Thaís. Esse outro lado aqui, ó. Mais alguém? Fica com a mão para cima quem não tem, só para facilitar para a gente entregar uma Bíblia para você. Mateus capítulo 4, tá? Os que já têm Bíblia. Nós vamos ler Mateus do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. E o título dele é A Tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e os serviram. Veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, as águas batizar o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digno eu não sou de tuas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai que me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, o rio de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digno eu não sou de tuas sandálias desatar.
pra justiça se cumprir. O começo é aqui. O Pai que me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou. Das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu. O Filho revelou, o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão a fonte de água viva. Esse é o meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Esse é meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Hosana ao nosso Rei. Obrigado, Naim. Muito obrigado, amigo. Foi uma bênção. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que estão aqui. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nunca é demais falar aos papais, feliz Dia dos Pais, aos pais que estão vindo pela primeira vez, Deus seja louvado pela vida de vocês. Lembrando sempre que se você está vindo pela primeira vez, nós temos um presentinho para você, uma lembrança. Alguém está vindo pela primeira vez? Erga sua mão se você está vindo pela primeira vez. Legal, continua com a sua mão erguida, nós vamos entregar para você aí um marca-páginas, tá? Vamos entregar para você um marca-páginas, nós temos uma equipe aí que vai entregar para você um marca-páginas. Aí você pode destacar de um lado e do outro lado você coloca o seu nome e o seu telefone, porque tem uma equipe que está querendo orar por você, tá bom? E aí se você aceitar essa oração, você coloca sim, se não, você pode marcar um não, também sem problema algum. Então, se você está vindo pela primeira vez, deixe sua mão erguida, tá? Que a Jaque vai entregar junto com a nossa outra irmã ali para você. Tem um pessoal aqui na frente, tá, irmã? Isso. Vai entregar para vocês a nossa lembrança. E é uma bênção nós podermos estar mais um domingo aqui. Hoje, Dia dos Pais. Fui lá com meu pai, consegui almoçar com ele. Infelizmente ele não pôde estar aqui. Ainda tem um pessoal aqui na frente, Jaque. Ainda tem aqui na frente. Isso. Levanta a mão aí, amigo. Isso. Eles vão entregar aí para você. Muito bem. Então você que é pai, hoje você também é filho. Porque você está na casa do seu pai. Todos estão na casa do seu pai para honrar e engrandecer o nome dele. Você não poderia estar em um lugar melhor para aproveitar, para curtir esse Dia dos Pais, do que na casa do Senhor, que é o nosso Pai Celestial. Ele está muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês foram bem recebidos com a equipe de estacionamento, foram bem recebidos com a equipe da recepção. Seus filhos estão sendo bem cuidados de 4 a 10 anos. Para quem não sabe, tem uma programação especial acontecendo aqui no Salão Jovem.
Se ainda tem alguma criança aqui de 4 a 10 anos que quiser ir para essa programação, está sendo uma bênção lá também. Seu filho está sendo muito bem cuidado. O seu carro está sendo muito bem cuidado por uma equipe que está amando esse projeto. Amando esse projeto. E tudo isso que nós estamos fazendo é porque nós somos a igreja adventista do 7º dia da Avenida das Torres. Uma igreja que ama e que cuida de você. Uma igreja que ama e que cuida de você. E nós estamos, por os que estão vindo pela primeira vez, a gente está fazendo uma série de estudos. E não tem problema que eu vou fazer um resumo de 2 minutos de tudo que aconteceu até aqui. E nós estamos exatamente passando da metade dessa série. É uma série de 10 estudos e hoje nós vamos para o 6º estudo. E essa série tem como título Encontros com Jesus. E está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco de estudos, a gente viu 5 encontros que Jesus teve com pessoas que tiveram a sua vida... Oi, tudo bem? Que tiveram a sua vida totalmente transformada. Que tiveram a sua vida totalmente transformada. No primeiro encontro, Jesus esteve com Natanael, que a gente estudou aqui. E ali a gente percebeu um Deus que nos vê. Um Deus que nos vê não como o homem vê. No segundo episódio, nós vimos um encontro com 2 pessoas. A mulher do poço e Nicodemos. E ali a gente aprendeu que o Deus que nos vê também é um Deus que é a água da vida. Também é o Senhor, é o Jesus que é a água da vida. E é o Jesus que nos pede para nascer de novo. Que isso causa dependência de Deus. No terceiro encontro, Jesus esteve com Maria e Marta, as 2 irmãs enlutadas. Vocês lembram? As 2 irmãs enlutadas. E ali a gente aprendeu que Jesus, ele nos trata de acordo com a nossa personalidade. Ele trata cada um de acordo com a sua personalidade. E que se nós estivermos sofrendo, nós devemos chorar, mas devemos chorar aos pés daquele que tudo pode, que ali é o melhor lugar do mundo. Esse foi o terceiro encontro. O quarto encontro foi um casamento. Foi o primeiro sinal de Jesus. E ali a gente percebeu que esse casamento foi uma prefiguração do que Cristo faria por nós na cruz. E que as bodas, lembra que a gente aprendeu o que era bodas, que vem do latim, que significa promessa. E naquele casamento, Jesus é quem estava fazendo a promessa de que Ele nos resgataria com o seu amor infinito e nos daria esperança de salvação. E no quinto encontro da semana passada, nós vimos o encontro de Jesus ressuscitado agora com Maria Madalena. E ali a gente entendeu e aprendeu que assim como Ele escolhe Maria Madalena, Ele escolhe a mim e escolhe a você. Não por quem nós somos, não por quem ela era, mas por quem Deus é, por causa dele. Ele nos escolhe para levar a sua mensagem. Esse foi o bloco. Olha aí, ó. Resumi em 2 minutos. Agora, você já está por dentro do que está acontecendo aqui. E a gente vai para uma segunda parte, um outro bloco de estudos, onde a gente vai estudar alguns eventos específicos sobre a vida de Jesus, que nos mostram o que Ele fez para nos salvar. O que Ele fez para nos salvar. E hoje, como já foi lido o texto, a gente vai ver um Jesus que venceu o mal para te salvar. Um Jesus que venceu as tentações do diabo para te salvar. Aquela leitura que a gente faz aqui antes da palavra, ela não é por acaso. Ela é uma leitura prévia do que a gente vai estudar. Então fique atento a essas leituras. A música não foi escolhida por um acaso. Ela é o exato momento do batismo de Jesus, que antecede o momento do deserto. Então, se a sua Bíblia não estava aberta, abra aí agora a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Alguém ainda está sem Bíblia? Se você está sem Bíblia, pode levantar sua mão, que a gente tem uma equipe aí preparada para levar uma Bíblia até você, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, eu gostaria de ressaltar que todo domingo, às 18h30, a gente está tendo também um grupo de estudos, uma classe bíblica. Se você tem dúvidas sobre a palavra de Deus, quer se aprofundar mais, quer perguntar, quer comentar, nós temos uma equipe preparada, liderada pelo pastor Ivo. Levanta a mão aí, pastor Ivo. Liderada pelo pastor Ivo ali atrás, com grandes amigos
que estão ali também. E quem está participando, levanta a mão, quem está participando já da classe bíblica. Está sendo uma bênção ou não? Sim, né? Está sendo uma bênção. Então você é o nosso convidado especial, todo domingo, às 18h30, no Salão Novo Tempo, no Espaço Novo Tempo. Você pode ali comentar, perguntar, tirar suas dúvidas e aprender mais sobre a palavra de Deus. E a gente vai ver o quanto isso é importante, para que nós não sejamos enganados. O quanto é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Então, estando com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 4, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra está aberta nesse momento. Nesse dia dos pais, nós decidimos estar na casa do nosso Pai Celestial. Nós decidimos estar no melhor lugar do mundo, que é aos teus pés. Nós estamos com a tua palavra aberta e te pedimos para que agora saia poder dela, através do entendimento, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, e que o teu Espírito Santo nos ensine e nos convença da verdade, da justiça e do juízo. Clareia, ó Deus, pensamentos obscuros e santifica-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se vocês prestaram bem atenção na música que aconteceu aqui, essa música falava justamente sobre o batismo de Jesus. E eu imagino uma cena cinematográfica. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Imagine naquele momento, Jesus mergulhando, emergindo das águas, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo através de uma pomba, e ele ouvindo a voz do Pai, falando: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou, que me alegra muito, que me deixa muito feliz. É de arrepiar essa cena. Se fizesse um filme só dessa cena, seria campeão de bilheteria. E exatamente o que acontece um pouco antes, se você voltar um pouquinho, no capítulo 3, versículo 13, eu queria que vocês acompanhassem comigo a partir daí. Versículo 13 em diante. Acontece o batismo de Jesus e em seguida acontece a tentação. Então acompanha comigo a leitura. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo das águas. É esse momento da música que a gente estava vendo aqui, né? Saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus. Gente, isso tem que arrepiar vocês. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após isso, o capítulo 4 começa falando sobre a tentação de Jesus. É interessante que Jesus ele é batizado, e após isso, ele é levado ao deserto. Ele é levado ao deserto. E a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, no versículo 1, que diz assim, 4:1, essa história também é contada em Marcos e em Lucas. Mas no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí existem vários debates teológicos falando assim, como que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? Parece que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quem está acompanhando os nossos estudos desde o início, tem visto o que eu tenho dito para vocês sobre a questão de, algumas vezes, é importante a gente ir para o original, para a gente entender de fato o que está sendo dito ali. E a gente tem um famoso arqueólogo, talvez você o conheça, o Dr. Rodrigo Silva, PhD em Teologia e Arqueologia Bíblica. E ele falando sobre esse texto, ele nos traz uma luz. Quando nós vamos, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? E quando a gente vai para o grego desse texto, houve um pequeno erro de tradução. E quando a gente analisa o grego desse versículo 1
com um pouquinho mais de cautela, as coisas ficam mais claras. Porque a gente começa a entender que a frase Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ela pode ser traduzida da seguinte forma: Jesus foi levado sob, a palavra grega que está aí é sob o Espírito ao deserto. Ok? Jesus foi levado sob o Espírito ao deserto. E então... Ok. Estão falando aqui comigo. E então, o que aconteceu? E veio a estar sob o diabo. Então, ele é levado pelo Espírito ao deserto e, subitamente, ele fica sob o diabo. E a ideia que a gente tem aqui é de uma quebra de expectativa. Porque ele é levado pelo Espírito, mas então ele fica sob a proteção, né? Sobre a condução do inimigo. E aí, algumas coisas começam a ficar mais claras. O versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você já ficou com fome algumas horas? Algumas pessoas ficam extremamente mal-humoradas quando elas ficam com fome por algumas horas. Eu viajei com um grupo de amigos e, coitado, não vou falar da minha esposa, ela não está aqui, mas depois vocês contam para ela. E minha esposa, ela é uma pessoa ótima, ela é incrível. Ela está ali? Está ali, né, meu bem? Então eu posso falar. É melhor não? Agora já era. E ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, se você não a deixar com fome. Não é não, Digão? E algumas pessoas começam a ficar de fato mal-humoradas quando ficam algumas horas sem comer. Só que quando passa de algumas horas e começa a passar alguns dias, esse mau humor, ele começa a virar um quê? Um desespero. Porque a partir daquele momento, quem é da área da administração sabe que é um teórico chamado Abraham Maslow criou a pirâmide de Maslow, onde é a pirâmide das necessidades. E na mais básica está ali as necessidades biológicas, né? E uma delas é a alimentação. Então, quando essa área é afetada, isso não afeta mais somente o seu humor, afeta o seu sistema nervoso, afeta todo o seu corpo, todo o funcionamento do seu corpo. É o combustível do ser humano, é o alimento. Então, depois de alguns dias, se você já teve a oportunidade de dar alimento para uma pessoa que está dias sem comer, aquilo é a única coisa que importa para ela naquele momento. É a única coisa. Não importa dinheiro, não importa a roupa, não importa a família, não importa nada. O que importa é só saciar a sua fome naquele momento. Agora imagina 40 dias. 40 dias. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que o que a gente conhece como deserto, a gente viu que o texto fala que Jesus foi levado ao deserto. Se você perguntar para um judeu, lá dos tempos de Jesus, o que significava deserto, eles vão chamar no hebraico mais antigo de Midavar. Midavar. Só que a palavra Midavar, ela significa encontro com a palavra. Encontro com a palavra. Para eles o deserto é encontro com a palavra. E se você for perguntar o porquê disso, eles vão te responder assim: é porque o deserto é tão silencioso que você consegue ouvir a voz de Deus. O deserto é tão inóspito que nada vai poder atrapalhar Deus falar contigo. E a gente consegue tirar o primeiro ensinamento disso, que às vezes quando a gente não ouve a voz de Deus, não é porque Ele não está falando, é porque os nossos ouvidos estão tapados. E os nossos ouvidos ficam tapados de muitas formas. Por que será que você não está conseguindo ouvir a Deus? Existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Se você colocar solitude e for buscar o significado dessa palavra, é um isolamento positivo, que pode trazer inclusive benefícios. E solidão está aliado àquele isolamento que te causa tristeza, que você se sente sozinho.
Então a solitude, ela é uma coisa boa. E muitas vezes a gente precisa de solitude para ouvir a voz de Deus. É como se o mundo que a gente vive hoje, que é um caos, colocasse aos nossos ouvidos fones, aqueles fones que você não consegue ouvir nada que está ao seu redor, e Deus está gritando, tentando falar com você, e você não está ouvindo. Mas não é porque Ele não está falando. E sabe de onde eles tiraram essa ideia de que o deserto eles chamam de Midava porque é onde Deus fala? Tiraram de dentro da palavra de Deus. Quando Deus pediu para Abraão entregar o seu filho, e Abraão confiou, porque ele ouviu a voz de Deus, ele estava, sabe aonde? No deserto. Quando Moisés, que foi foi criado como um egípcio, fugiu para desaprender tudo que ele tinha aprendido, para se tornar um grande líder, sabe para onde ele foi? Para o deserto. Ali no deserto foi que Moisés recebeu as orientações de Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Em meio às montanhas, em meio à escuridão, em meio ao silêncio. Em meio ao silêncio. E às vezes, quando a gente fica 5 minutos, já começa a dar uma agonia. A gente é acostumado a sons toda hora. Sons, sons, sons. Vibrações. E isso, infelizmente, às vezes nos acostuma mal, porque a gente deixa de ouvir a voz de Deus. O próprio povo de Israel, quando saiu do Egito, para onde eles foram antes de entrar na Terra Prometida? Para o deserto. Então a gente começa a entender que o deserto, ele na verdade, ele é uma escola de grandes líderes, uma escola que prepara líderes para a sua grande missão. E aqui o que a gente está lendo é consequência do batismo de Jesus. Ele se batiza, Deus confirma o seu ministério, Deus confirma que ele é o Filho de Deus, que ele é o seu filho, e então ele vai para o deserto antes de começar o seu ministério. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai falar as características de Jesus. Sabe esse Jesus bonitão que você vê nos filmes e nas novelas? Eu conto ou vocês contam? Te enganaram. A própria palavra de Deus, se você abrir em Isaías 53, vamos dar uma olhadinha. Abre aí a sua Bíblia em Isaías 53. Aqui Isaías está profetizando sobre a vinda do Messias, falando o que ele iria fazer e quem ele seria. E olha o que ele fala sobre o nosso Salvador. Isaías 53, versículo 1 em diante. Versículo 2, perdão. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e o texto vai continuando. Então, sim, Jesus era feio, esteticamente. Ele não era bonito. Só que quando ele olhava para as pessoas, sem falar nada, ele atraía uma multidão. E quando ele falava, ele atraía mais ainda. Porque ele demonstrava qual era a verdadeira beleza para o reino. Qual era a verdadeira beleza para Deus. Então, se você é feio... Tô brincando. Eu vou fazer isso não. Todos são lindos aqui aos olhos de Deus. Agora imagina, Jesus que já era de fato desprovido de beleza. A palavra de Deus está dizendo. Agora multiplica isso por 40 vezes. Era como ele estava naquele momento. Os ossos de Jesus já estavam aparecendo. 40 dias no deserto, que é extremamente quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. A roupa de Jesus estava podre. Os seus sentidos, uma coisa importante também, Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E no momento que ele passa por essa provação, ele tem que passar por essa provação como sendo 100% homem, não 100% Deus. Senão não valeria. E ele, na sua condição de 100% homem e humano,
ele está na pior condição que um ser humano pode estar. Era o território perfeito para o inimigo. Era o território perfeito para o inimigo fazer o nosso Salvador cair. Até porque, naquele momento que eu falei para vocês, que eu me arrepiei quando eu leio que o céu se abriu, a terra se curvou e o Filho de Deus levantou das águas, se você não se arrepiou, mas Satanás tremeu. Quando ele ouviu Deus falando, esse é o meu filho amado, e quem me alegra e quem me comprazo, Satanás tremeu. Porque ele sabia que o plano dele, de derrubar o homem, estava cada vez mais próximo do fim. Mas ele não iria desistir tão fácil. Ele encontrou agora a circunstância perfeita para fazer o nosso Salvador cair. Ele encontrou a circunstância perfeita para fazer a mesma coisa que ele faz lá em Gênesis capítulo 3. Volta aí comigo. Gênesis capítulo 3. Quem caiu lá em Gênesis capítulo 3? É isso mesmo. Adão e Eva. Adão e Eva. E essa leitura rápida aqui, só o versículo 1 que a gente vai ler. Já vai dar subsídio para a gente interpretar algumas coisas, fazer algumas inferências. A queda do homem. Milênios já tinham se passado e ele usava a mesma tática. Ele usou a mesma tática que ele usou com Adão e Eva. 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente mais sagaz, astuta, que sabia das coisas, inteligente, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Se naquele momento, para Adão e Eva, e só foi isso, foi o gatilho para Eva cair e consequentemente Adão, foi o único gatilho. Só que tem um detalhe: Adão e Eva, eles estavam na condição, eles não estavam com fome naquele momento, foram atacados pelo apetite, mas eles não estavam com fome. Eles eram seres perfeitos e sem pecados, e sem pecado. E eles caíram. E aí Satanás pensou: se Adão e Eva, que eram perfeitos, não estavam com fome, só pelo seu olhar, só pela cobiça, o livro de Tiago vai falar que o pecado de Eva foi a cobiça, caiu, Jesus está na condição perfeita para cair nesse momento. Versículo 3 de Mateus 4. Volta para Mateus 4 agora. Então o tentador, aproximando-se, fazendo uma inferência do texto que a gente acabou de ler, eu tenho quase certeza que o diabo não se apresentou como um anjo caído. Jesus, lembrem-se, Jesus estava como 100% humano naquele momento. A serpente mais sagaz do que todos os animais iria se apresentar agora como diabo, como tentador? O livro de Mateus continua dizendo mais para frente que nós devemos nos acautelar, ter cuidado com os falsos profetas, porque muitos virão em nome dele e enganarão, se possível, os escolhidos. Naquele momento, eu acredito que o diabo tentou enganar primeiro a Deus. Apareceu como um anjo de luz que ele era. Ele foi expulso do céu, mas isso que também mostram para você na TV, com o chifre, com o negócio todo vermelho, com a cara desfigurada, estão te enganando de novo, estão te enganando muito. E se você não quer mais ser enganado, participe com a gente na classe bíblica, a gente aprende muita coisa legal lá. 18h30. Pode falar, mano. Como um belo jovem, né? Como um belo jovem. Então, o que acontece? Ali naquele momento, ele se apresentou como um anjo vindo direto do céu e falou assim: com licença, é porque me mandaram procurar aqui o Filho de Deus, mas o general das cortes celestiais. Mas a única coisa que eu vejo aqui é um moribundo viajante. Você não tem cara de filho de Deus, você não tem corpo de filho de Deus, você não tem nada de filho de Deus. Nada. Vou te ajudar então. Perdoe-me. Eu sou apenas um anjo. Perdoe-me, eu sou apenas um anjo.
Talvez eu esteja completamente errado e você realmente seja o Filho de Deus. Então eu vou te ajudar a me ajudar. Eu sei que você está com fome, dá para ver, você não precisa nem falar que você está com fome. Eu estou vendo. Sabe, o Filho de Deus, ele tem poder para transformar essa pedra aqui em pão. Vai se alimentar? Olha a astúcia. E aí talvez na sua mente você esteja se perguntando, pois é, Tiago, qual é o problema, né? Qual é o problema? Não tem nada demais, ele estava com fome, o Filho de Deus tem que sofrer? Será que Deus, olha as perguntas, será que alguma vez essa pergunta já rodou pela tua cabeça? Será que Deus quer mesmo que eu fique sofrendo? Deus não me criou para sofrer. Será que Deus quer que eu passe por tudo isso? Talvez tenham sido exatamente essas perguntas que o diabo fez para o nosso Salvador naquele momento. Lembre-se, ele estava como 100% homem. Jesus nunca utilizou o seu poder divino em benefício próprio. Sempre que você ouvir nos evangelhos fazendo milagres, é em prol de outras pessoas. Em prol de outras pessoas. Em benefício do próximo. Então tudo ele usa a mesma tática que usou com Adão e Eva. Só que tem uma conjunção aqui, que é o se. Nessa conjunção, Jesus já falou, peraí, um anjo sabe que eu sou filho de Deus. E vejam, ele cresceu como 100% humano. Até o momento em que o pai falou que ele era filho de Deus, ele só sabia daquilo pela sua fé, pelo que a sua mãe, expressões exteriores, ainda não haviam tido. A sua mãe havia ensinado o que o anjo falou para ela, quem Jesus seria. Ele tinha estudado pela palavra de Deus que ele era o ungido Messias, mas uma expressão vinda do alto foi só naquele momento. E essa conjunção se fez a pulga ficar atrás, uma conjunção. E na primeira, Jesus responde, Jesus não tenta dialogar, ele responde com o quê? Com o está escrito. Isso é muito interessante. Ele cita Deuteronômio 8:3. Isso que ele está falando aqui, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo toma uma invertida tão grande que não tem espaço. Por quê? Porque ele está usando a palavra de Deus. E uma coisa muito interessante, por mais que ele esteja citando Deuteronômio 8:3, tem duas palavrinhas gregas para essa palavra, para esse termo palavra que ele está dizendo aqui. Olha, quando ele fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, a gente estudou lá no primeiro capítulo, que em grego palavra pode ser logos. Lembra como a gente estava falando de Natanael, logos do universo? Só que tem outra palavra também para esse termo, que é a palavra rema. Rema. E aqui não está escrito logos. Não só de pão viverá o homem, mas de todo logos. Não é todo logos, é todo rema. E Tiago, qual é a diferença de logos para rema? Logos é toda a palavra escrita de Deus. Rema é toda a palavra pronunciada de Deus. Então quando ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema, de toda a palavra pronunciada, de toda a palavra pronunciada, ele está fazendo uma referência não só a Deuteronômio, mas ele está fazendo uma referência ao seu batismo. Ao seu batismo. Que naquele momento Deus pronunciou, esse é meu filho amado. Então não era a circunstância que ia definir a fé de Jesus naquele momento. Ele estava acima da circunstância, porque ele estava confiando na palavra de Deus. E às vezes a nossa fé, ela é circunstancial. Circunstancial. Porque quando está tudo bem, a minha fé, quando as circunstâncias estão boas, a minha fé está lá em cima. Agora, quando as circunstâncias mudam, a minha fé muda junto com as circunstâncias. E aí Jesus dá uma invertida nele, tentando falar sobre apetite, descrença e dúvida. Não deu certo. Ele vai para a segunda. Olha como ele é astuto. Então o diabo o levou
provavelmente esse levar foi literal. Não foi em visão, porque o diabo não poderia fazer Jesus ter uma visão. Então Jesus ele estava tão fraco, tão debilitado fisicamente, mas espiritualmente ele se mostrou sólido como uma rocha. Ele estava tão fraco espiritualmente que talvez ele tenha sido carregado pelo diabo. Já pensou? O Salvador do universo ter sido carregado pelo diabo? Ele o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus. E aí ele usa agora, miserável, ele usa a própria palavra de Deus contra o Salvador. Ele cita um texto de Salmos 91, 11 e 12. Se você abrir, você vai encontrar, é exatamente como estava escrito. E ele diz assim, olha, então, ok, se você é filho de Deus, ele não conseguiu ir pela dúvida, agora ele foi pela crença soberba. Isso é interessante. Se você é filho de Deus, atira-te, porque também está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Como a descrença e a dúvida não tinha dado certo, Satanás usa uma outra estratégia. Aqui é aviadão, já foram, já caíram. Aí ele dá uma ampliada no plano dele, colocando agora em Jesus uma crença exagerada, soberba, de que assim, ó, se você é filho de Deus, Deus tem que te salvar. E talvez você já tenha ouvido por aí em algum lugar, que se você é filho de Deus, você tem que exigir a tua bênção. Você não tem que exigir nada. Deus tem que te abençoar. Tem uma música muito bonita por aí que fala assim, olha, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, meu amigo, ele vai continuar sendo Deus. Ele vem nos salvar, não porque ele precisa de nós, mas porque ele nos ama. São duas coisas muito diferentes. Ele escolheu nos amar, ele não precisou nos amar. Ele escolheu voluntariamente nos amar. E o preço do amor é a vulnerabilidade. E ele ficou vulnerável, porque ele poderia ter caído aqui agora. Eu imagino os anjos no céu, nesse momento, vendo esse debate, porque se Jesus se jogasse ali, a um estalar de dedo, toda uma legião de anjos iria salvá-lo. Mas no final eu vou dizer para vocês por que ele não fez isso. Então Satanás começou a colocar na mente de Jesus que porque se ele era o Filho de Deus, o Pai era obrigado a salvá-lo naquele momento. Quantas vezes ele não coloca isso na tua cabeça? Quando você passa pelo primeiro problema. Se Deus realmente te amasse, ele teria que resolver o teu problema. Não deveria estar faltando nada para você. Então isso quer dizer que ele não te ama. É a mesma fórmula. Não deu certo com Jesus. Por que tem que dar certo com você? Jesus aqui, de novo, ele era 100% humano. Guarda isso. Ele era 100% humano. E mais uma vez, o diabo toma uma invertida mais sensacional ainda. Quando ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, palavra sendo usada contra palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Existem muitas pessoas falando muitas coisas por aí sobre a palavra de Deus. A gente só vai conseguir vencer como Jesus humano venceu se a gente estudar a palavra, se a gente se entregar para a palavra. E de novo faço convite. Se você quer aprender com profundidade, ninguém está falando sobre religião, sobre igreja, não. Estou te convidando para estudar a Bíblia. E se você falasse para mim, Tiago, eu não tenho tempo, 18h30, eu só consigo chegar na hora do culto. Meu amigo, fala o horário e o dia que você pode, que a gente manda uma equipe lá na sua casa para estudar a Bíblia junto com você. Porque a gente quer que você se torne adventista, a gente quer que você conheça a verdade. É lógico que se eu sou adventista, é porque eu acredito que aqui tem a verdade interpretada da forma correta, senão eu estaria em outro lugar. É incoerente isso. Mas o que eu quero apresentar para vocês, o que a nossa equipe quer apresentar para vocês, é a palavra de Deus, é a verdade bíblica, e depois você tira as suas conclusões. Porque senão,
Satanás hoje, para nos enganar, nem usa mais a Bíblia. Nem usa mais a Bíblia. Ele não precisa, porque a gente não está mais estudando. E eu não estou falando só de quem não é da igreja, estou falando de todo mundo. Eu me incluo nisso também. Ele tem feito coisas muito mais simples para nos derrubar. Mas hoje você pode escolher aprender mais e não ser mais enganado pelo inimigo. É por isso que essa mensagem está aqui. E ele ainda estava talvez aqui como um anjo de luz. E aí ele jogou a toalha. Ele falou assim, olha, não deu certo agora colocar isso. Primeiro ele tentou pela dúvida, pela incerteza, não deu certo. Agora ele tentou pela certeza exagerada, que se torna uma soberba. Também não deu certo. E ele tirou, falou, olha assim, Jesus, você já sabe que sou eu o diabo, com certeza. Então vou simplificar aqui. Olha o que ele faz. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele falou assim, Jesus, você não precisa sofrer por esse povo que vai te rejeitar. Você não precisa passar por todo esse sofrimento. Você não precisa se entregar numa cruz. Se você vier para o meu time, eu quero 5 minutos de adoração. E aqui Satanás revela o que ele quis desde o início. A inveja que ele tinha de Cristo, porque ele queria ser o general do exército celestial. Ele queria que o Pai falasse e olhasse para ele. Esse é Satanás, meu filho amado, em quem me compraz. O ódio, a inveja de Satanás só crescia pelo nosso Salvador. E assim como ele fez cair Adão e Eva, ele fez cair Caim, ele fez cair Davi, Salomão e muitos outros, ele queria derrubar o nosso Salvador. E naquele momento ele oferece então o caminho mais fácil. Era muito mais fácil Jesus adorar naquele momento. Se ele adorasse a Satanás naquele momento, ele teria tudo o que Satanás podia oferecer. Comida, dinheiro, tudo. Não precisaria mais sofrer. E a última resposta dele é uma ordem. E aqui ele revela a divindade dele. Aqui o bicho pegou. Porque ele dá uma ordem para o diabo e fala assim, olha, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E sabe o que acontece com Satanás? Sabe qual é o que Satanás fala agora? Nada. Porque ele foi expulso pelo poder da palavra de Deus. Nós podemos expulsar Satanás da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos relacionamentos, pelo poder da palavra de Deus. Quem expulsou Satanás pelo poder da palavra de Deus foi Jesus humano. Foi Jesus humano. Ele venceu como Jesus humano. Mas sabe qual é a real raiz dessas 3 tentações? Independência. Se ele cede a qualquer uma dessas tentações por independência do Pai Celestial, Satanás teria cumprido seu objetivo. E nós estaríamos sem esperança nenhuma do futuro. Satanás quer que você seja independente de Deus. E a independência, ela não é ruim. Até uma certa idade, nós precisamos ser independentes, ter o nosso próprio dinheiro, ter o nosso próprio sustento. Mas a independência de Deus, ela nunca vai ser boa. O Jesus humano só venceu porque ele era dependente totalmente de Deus. Ele só foi sólido como uma rocha porque ele era totalmente dependente de Deus. E a última pergunta para a gente encerrar, que a gente precisa responder, é por que Jesus teve que sofrer tão severamente ali?
E existem várias respostas para essa pergunta. O do porquê dele ter ido para o deserto ser tentado pelo diabo. Ele precisava se preparar porque ele foi como humano e ele sofreu como humano. E ele precisava, como os outros humanos que se prepararam para grandes missões, se preparar para a missão mais dolorosa, que é morrer pelos nossos pecados. Mas a resposta que eu queria dar para vocês hoje, dentre as muitas que tem para essa pergunta, está em Hebreus. Paulo, mais uma vez, entende por que Cristo tinha que sofrer a tentação do deserto. Abre aí a tua Bíblia. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 em diante. Por que Jesus teve que sofrer tentações tão severas? Não tinha outro caminho? Não tinha outro jeito? Deus é o Deus das infinitas possibilidades. Não poderia ter sido de um jeito menos doloroso para o nosso Salvador? E assim, ó, eu sei que para essa pergunta, você pode responder assim: não, Tiago, ele queria nos ensinar como que a gente tem que passar pelas tentações, como a gente pode vencer as tentações se nós estivermos fundamentados na palavra. E é verdade. Mas a resposta mais profunda que você pode encontrar é a resposta do apóstolo Paulo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E a conclusão é: acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus sofreu do modo como sofreu, humanamente, para que nas suas provações, aflições, tentações que acontecem após você entregar a sua vida a Cristo, quando você orasse pedindo socorro, ele falasse assim: eu sei o que você está passando, eu passei por isso na essência, eu senti. Ninguém aqui nunca vai sofrer tentação como o nosso Salvador sofreu, humanamente falando, nem divinamente. Tiago, mas Jesus não sofreu tentações sexuais, a Bíblia não fala que Jesus sofreu atentados, mas na sua essência, ele sentiu na pele o pecado que assola todos nós e não pecou, para que no momento da nossa aflição nós pudéssemos ter a quem recorrer. E o que eu peço para você agora, a gente vai ouvir uma música. Eu peço para que você pense. Quanto falta de estudo da palavra para você poder falar com propriedade: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito. Quanto falta para você expulsar Satanás da tua vida usando a palavra de Deus? Confie na palavra do Senhor. Jesus confiou na palavra do Pai. Com o poder, diga: entrego a minha vida ao Senhor, confio nele e o mais ele fará. Com fé, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Com fé, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque da mesma forma como Satanás foi expulso dali, e a última palavra foi a de Jesus, pela fé, a última palavra vai ser sua, pelos méritos de Cristo. Só que para isso a gente precisa estudar a palavra. E eu estendo esse convite para você. Se você não tem condições de estar aqui na nossa classe bíblica, que tem sido uma bênção,
alguém vai entrar em contato com você essa semana, ou procure alguém, qualquer pessoa da igreja, e fala assim: olha, eu quero, mas eu não posso. Você pode ir lá na minha casa? Você pode fazer um estudo bíblico comigo pelo Zoom? Eu quero aprender mais. A gente vai dar um jeito, mas a gente vai te ajudar a aprender mais sobre a palavra de Deus. Ouça essa canção e aprenda a ser dependente do nosso Deus. As minhas mãos aos céus e minha voz proclamará teu nome santo em adoração. Tu és a paz que anseio ter, a esperança que me faz viver, e que eu viva para te adorar para todo sempre. Para todos sempre. Eu erguerei as minhas mãos aos céus, minha voz proclamará teu nome santo em adoração. Tu és a paz que anseio ter, a esperança que me faz viver, e que eu viva para te adorar para todo sempre. A luz que ilumina o meu caminhar, és a verdade que liberta. Tu és o pão que alimenta a alma sedenta, Deus. Não há outro igual a ti, e que o meu eu se curve ao teu querer, pois só tu sabes o que é melhor pra mim, e que o mundo possa ver que não há outro que mereça ser adorado em plenitude e poder. Somente tu és merecedor de ser adorado, ó Deus. Somente tu és merecedor. Tu és a luz que ilumina o meu caminhar, és a verdade que liberta. Tu és o pão que alimenta a alma sedenta, Deus. Não há outro, não outro, e que o meu eu se curve ao teu querer, pois só tu sabes o que é melhor pra mim, e que o mundo possa ver que não há outro que mereça ser adorado em plenitude e poder.
mereça ser adorado em plenitude e poder, que não seja o nosso Deus. Que isso fique na sua mente. Que o Espírito Santo te incomode a aprender mais sobre Ele. Nós estamos dispostos a te ajudar nessa caminhada, a descobrir as verdades bíblicas. Você só precisa aceitar. Ninguém está te pedindo para você entrar para a igreja. Ouça bem, não é esse o nosso pedido. Nosso pedido é para que você estude a palavra, para que o inimigo não tenha mais poder sobre a sua vida, para que você se liberte e pela palavra de Deus expulse ele da sua vida, da sua família, dos seus relacionamentos. Que você possa ir pensativo para sua casa, entendendo que a única forma de combater um engano é aprendendo qual é a verdade. Vamos orar. Que a nossa vida, ó Deus, seja para te honrar. Nós vemos como o inimigo é melindroso com as palavras, como ele usa falácias, ó Deus, para nos derrubar. Através do Espírito Santo eu sinto pessoas sinceras aqui. Eu vejo através dos olhares que os nossos amigos que estão aqui hoje estão buscando conhecer mais sobre a Tua Palavra. E não há outra forma, ó Deus, de conhecer a Tua Palavra a não ser estudando-a. Nós estamos dispostos a trilhar esse caminho com eles, para que eles conheçam a Ti, o Deus que pode todas as coisas, e para que se libertem, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está muito próximo de voltar, que o Senhor volte logo, inclusive, mas que até lá, ó Deus, nós tenhamos todos nos entregado nas Tuas mãos verdadeiramente. Leva-nos em paz para nossos lares, e que o Espírito Santo nos incomode de tal forma que possamos querer investigar o que está escrito na Tua Palavra. Cuida da nossa família, que essa semana seja uma semana abençoada, e que se não for, seja de aprendizado, porque o Senhor é Deus em todos os momentos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Volte mais vezes. Nós ficamos muito felizes quando vocês aparecem aqui com a gente. Que o nome do Senhor seja eternamente louvado, e você vá com Ele nessa semana, que você reflita o amor dEle e que Ele te abençoe ricamente. Eu estou aqui pra cantar e contar quem Tu és. Está cantando com a gente? A minha boca eu abro bem alto, vou dizer quem Tu és pra mim, quem eu sou pra Ti, e o que Tu fizeste por mim, e o que Tu fizeste em mim. Tu és o autor da minha vida, Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho, Tu és que não me deixa andar sozinho. Tu és autor da canção da minha vida. Aleluia! Deus te abençoe nessa semana. Uma feliz semana a todos vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui pra cantar e contar quem Tu és. A minha boca eu abro bem alto, vou dizer quem Tu és pra mim, quem eu sou pra Ti, Jesus. e o que Tu fizeste por mim, e o que Tu fizeste em mim. Abriu. Tu és o autor da minha vida, Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho, Tu és que não me deixa andar sozinho. Tu és autor da canção da minha vida.
da minha vida. Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho.